rápido, porque o senhor tem que dar aulas. 2, 3, bora. Seja bem-vindo a mais um programa cultural. Eram 22 horas e 10 minutos do dia 31 de outubro de 1929, quando deixa esta vida José Mascarenhas Relvas, homem político, músico, artista, empresário e um homem de uma vastíssima cultura. É assim que hoje, nos tempos de hoje, a figura de José Relvas é conhecida. O senhor da Casa dos Patudos tem uma história de vida absolutamente fantástica. O almeirense não podia deixar de assinalar a data do seu falecimento. Comigo tenho duas pessoas que conhecem quase como família a figura do José Relvas. São 2 professores, 2 historiadores, 2 investigadores. Passo a apresentá-los, Dr. Nuno Pratas, muito obrigado, e o Dr. José Raimundo Noras, que toda a gente conhece, que tem a tese de doutoramento feita exatamente sobre a figura de José Relvas. Muito se conhece sobre o José Relvas, até por vossa culpa, digamos assim, mas o senso comum, quando se fala em José Relvas, fala no senhor que proclamou a República na varanda da Câmara Municipal de Lisboa. Mas, de facto, José Relvas viveu algumas lutas, algumas guerras durante a sua vida. Eu hoje gostaria de falar e de discutir alguns pormenores que têm a ver com estas duas, digamos, estas duas lutas de uma vida e que muitas vezes pouco se fala delas. E começava já por si, sou professora, e perguntava-lhe: José Relvas era um empresário agrícola e esteve envolvido numa grande luta que foi a chamada, que tinha a ver com a crise vinícola. Que luta é esta e que resultados é que gerou no panorama do vinho nacional? Exatamente. São vários momentos de luta vitivinícola onde José Relvas, no fundo, em termos de luta política, porque era uma causa política, teve sempre a mesma posição e o mesmo, digamos assim, modus operandi. Mas contextualizando, ainda ontem me perguntavam, noutro contexto, sobre o papel dele na filoxera. A filoxera vai disputar uma grande, digamos assim, febre de produção de vinho. Não é que os Relvas não produzissem vinho, mas, como depois o Dr. Nuno Pratos explicará até melhor do que eu, não produziam vinho daquela qualidade, quantidade, nem era esse o core, digamos assim, na linguagem empresarial de hoje, da Casa Relvas. A principal produção, quando José Relvas, aos 23 anos, toma conta da Gulgã e dos Patudos, a principal produção era o azeite e a carne de gado para abate. Portanto, perante as flutuações do mercado e a alta rentabilidade do vinho, ainda antes, durante e sobretudo depois da filoxera, uma das suas primeiras medidas será reorientar as propriedades no sentido de concentrá-las o máximo possível no Ribatejo, digamos assim, Gulgã Alpiarça, não logo em Alpiarça, depois da morte da mãe em Alpiarça, mas na Gulgã, vendem propriedades que tinham no norte, na Beira, sobretudo depois do casamento, onde vende, por exemplo, a Quinta de Corvos à Nogueira, e nas novas propriedades e nas antigas concentrar, sobretudo onde era possível e viável, onde não eram viáveis outras culturas ou tão rentáveis, transformar a produção para uma empresa vitivinícola, quintas ligadas à produção de uvas e à vinificação das mesmas. Isso deu origem, não foi só o José Relvas que estava atento ao mercado, deu origem mais tarde, nos anos em que depois o vemos envolvido politicamente, a uma crise de superprodução de vinho. Portanto, a partir de 1890, num grande contexto de crise mundial e até, grosso modo, aos anos 30, há uma altura que vamos ver, e também em Portugal, que é pouco conhecido, movimentos abolicionistas ou proibicionistas do álcool, é uma história também pouco conhecida e muito interessante. É uma crise que teve várias fases e havia superprodução de vinho que era impossível de escoar, era impossível de vender, e essa é a crise que dá origem
ou à participação de José Relvas no movimento agrário, uma participação mais dinâmica, no sentido de evitar o quê? De evitar que o governo, neste caso o governo monárquico, mais tarde o governo de João Franco, ou os sucessivos governos monárquicos, proibissem a vinha, mas proibissem a vinha de uma forma draconiana, generalizada, porque o próprio Relvas era favorável, por exemplo, à inexistência de plantação de vinha nas grandes herdades do sul do Tejo, nas grandes herdades do Alentejo. Achava que isso era o garante da liberdade económica, porque senão o monopólio de vinhos de pessoas como grandes latifundiários da região de Setúbal ou mesmo de companhias estrangeiras iria arruinar todos os outros proprietários. Portanto, era nesse sentido também que ele entrou naquela, digamos, disputa com os vinhos do Douro, ou isso foi só mais tarde, quando ele quis implementar os vinhos licorosos? Enfim, Não, é nesse sentido, exatamente, não é mais tarde. É logo a partir de 1901, é a primeira grande participação de José Relvas numa reunião de vitivinicultores, onde eles assinam uma petição e cujos argumentos da petição são recorrentes. Portanto, restrição da vinha sim, mas com regras, com algumas regras no sentido de substituir as vinhas velhas e cuidar delas quando é necessário. Onde já há vinha, continuava-se a poder plantar vinha. Onde só se pode pôr vinha, determinados terrenos, devia-se continuar a poder. A restrição devia não ser ad eternum e ter um limite temporal. E não era só a questão da restrição para restringir, digamos assim, a produção. O problema com o Douro era a questão do vinho abafado, não é? Que eles na altura até designavam por porte, a própria designação de porte. Todos esses vinhos eram vistos, então, pelos dorienses como falsificações baratas, portanto, mixórdias, e exatamente o contrário. Portanto, há um texto publicado precisamente no Correio de Ribatejo, não é este exemplar que trazemos aqui, mas um texto dirigido ao rei Dom Carlos, assinado pelo Sindicato Agrícola de Alpiarça, do qual José Relvas foi fundador e mentor. Isso pouca gente desconhece, que ele tinha essa faceta sim. revolucionária. Portanto, ele está ligado aqui na região a dois sindicatos agrícolas, ao de Alpiarça e mais tarde ao de Santarém. Isso é que vai mudando, portanto, digamos assim, as suas alianças com determinadas associações. Parece que o de Santarém ele queria que fosse assim um chapéu mais regional e convida os próprios alpiarcenses e da região, também da Almeirinha, onde tinha muitos contactos. Pouca gente sabe também que ele agiu na Câmara de Almeirim, onde foi durante breve tempo vereador, com ali um pequeno período, e teve também relacionado com questões de melhoramentos materiais, quando o Conselho era um só. Mas regressando à questão dos vinhos, então 1901 marca esse envolvimento e a partir daí os argumentos são idênticos. Para além da questão da restrição do plantio, que temos falado mais sobre ela, a questão dos vinhos licorosos, ou seja, evitar de todo quer a proibição da produção, quer a proibição da exportação ou medidas que tornassem a exportação desses vinhos inviáveis, porque esses vinhos licorosos eram sobretudo para exportar. O argumento é que não era uma falsificação dos vinhos do Douro, era um produto natural das uvas do Ribatejo e também, se por absurdo, digamos assim, fossem proibidos, isso não ia beneficiar os vinhos do Porto, que era um produto que eles consideravam de maior qualidade, mais caro, com mercado garantido, e se ia beneficiar os vinhos da Turquia, do Levante, de Israel, da Califórnia, da Austrália, aos quais José Relvas já estava atento. Esses sim competiam com os vinhos, não só do Ribatejo, mas todos eles abaixo do Douro, destilados de forma a serem doces e aguardentosos, não é? E terem um teor alcoólico. Peço desculpa se aos enólogos cometi aqui alguma gafe, porque não é de toda essa a minha especialidade. Mas este era o argumento político dele também. O outro argumento, e que depois vai dar origem a uma solução de compromisso, era evitar a todo o custo que se introduzisse em Portugal, para qualquer fim, mesmo farmacêutico, fitossanitário, a produção de álcool industrial. Álcool industrial feito por processos sintéticos que a técnica conseguisse, mas sobretudo por destilação dos melaços e dos mostos da cana-de-açúcar, da Madeira, da Ilha da Madeira, ou de outro tipo de produtos, como, por exemplo, a aguardente de figo, assim, todo esse tipo de álcool. Portanto, uma das soluções para a crise de superprodução do vinho era produzir a aguardente, que
teria outros fins que não só o consumo alimentar, digamos assim. Além de realmente esta sua tendência e este seu gosto pela vinha e pela agricultura, existe um póster, acho que posso chamar assim, sobre a adega cooperativa. Quer-nos falar um pouco sobre essa... porque aquilo é uma peça, é uma obra de arte, não é? É verdade. Primeiro de tudo quero agradecer o convite. É sempre um gosto falar sobre uma figura tão emblemática da nossa história contemporânea. Efetivamente, como disse o meu colega, e muito bem, há aqui uma visão de José Relvas não só política, mas também empresarial. E esta visão empresarial tem também a ver com, como já foi referido, com o plantio de novas vinhas. Ele, depois da filoxera, que, como todos sabemos, foi uma praga. Praga que vai devastar as vinhas no país todo. Ele vai contratar no Peso da Régua, precisamente, na zona do Douro, uma pessoa muito conhecedora das técnicas da produção da vinha e do vinho, chamava-se José Bento Moura, vem para Alpiarça e é ele que vai ser o grande responsável pela introdução nesta região dos bacelos americanos, que não eram então conhecidos, nem havia esse plantio aqui na nossa região. É evidente que a partir desse momento a produção cresce e José Relvas, como grande empreendedor e muito conhecedor também deste mercado dos vinhos, como referiu o meu colega, vai organizar uma sociedade por cotas com vários agricultores da região, não só de Alpiarça, que se chamava Adega Regional do Ribatejo. A Adega Regional do Ribatejo tinha sede em Alpiarça e tinha depois uma loja em Lisboa, na Baixa Lisboeta, um sítio já movimentado à época, que vendia a produção de vinho desta região. Portanto, ficava situado na Rua do Crucifixo. Curiosamente, em 1907, a produção de vinho da Quinta é tanta que há necessidade de construir uma nova adega. De acordo, continuamos sempre com o traço de Raulino. E em 1910 é pintado esse anúncio publicitário que referiu, que de facto é uma obra de arte de um grande mestre da pintura portuguesa. Chamava-se Constantino Fernandes e é precisamente para anunciar o local onde se vendia o vinho desta região. Mais tarde, esta sociedade por cotas acaba por ser desativada, mas José Relvas vai abrir um armazém em Chabregas e mesmo durante a Primeira Guerra Mundial vai continuar sempre a exportar vinho para o estrangeiro, o que é também bastante curioso, através da Barca Portugal. Voltando ao cartaz publicitário, Constantino Fernandes é um nome marcante da coleção de arte reunida por José Relvas, pois ele é o autor da obra de arte que José Relvas mais gostava e que temos aqui um postal, precisamente. As Abandonadas. Abandonadas, sim. As Abandonadas de Constantino Fernandes, que é aqui um retrato real de um país que começa a despertar para a Revolução Industrial, precisamente onde temos uma cena verídica passada
na zona industrial de Alcântara, no Areal da Junqueira. Pergunto-lhe agora, já que estamos a falar e demos este salto, mas o próprio José Relvas era assim, dava muitos saltos no seu percurso. Foi talvez um dos nossos maiores colecionadores de arte? Sem dúvida, foi realmente um dos grandes colecionadores. Pelo menos não deixou dívidas. Não. Não deixou dívidas. Efetivamente, José Relvas conhecia também muito bem o mercado da arte do tempo em que viveu. Ele começa a sua coleção de arte com 39 anos e, curiosamente, é também muito emblemático o facto de ter adquirido como uma das primeiras obras o retrato do seu pai. Ele encomenda a José Malhoa, assuejamente conhecido e amigo da família Relvas, no ano de 1894, o retrato de seu pai. Há aqui um aspecto que temos que destacar sempre quando se fala na coleção reunida por José Relvas. O antes e o depois dele estar em Madrid como embaixador. Até à época em que vai para Madrid como embaixador, em 1911, ele vai comprar, sobretudo, pintura portuguesa e, claro, o que ele mais gostava, os grandes mestres do naturalismo. Continua sempre a comprar, até ao final da vida. No entanto, o facto de ter estado em Madrid, ter conhecido Marchands, outros colecionadores, diretores de museus, destacava, por exemplo, José Villegas, Frederico Amútio, Asténio Manaós, ele vai, digamos que, abrir novos horizontes no que diz respeito ao mercado da arte e compra obras excepcionais em Madrid. Destacava o retrato de Domenico Scarlatti, que é uma peça singular e o único retrato que existe deste compositor. Nós, em termos de cultura, temos o caso dessa pintura do Domenico Scarlatti e eu passava já para a música. Ele era um apaixonado pela música, ele próprio era músico. Vá lá, conte lá. O que é que aconteceu àquele violino Stradivarius, que era o único que existia em Portugal? Bom, de facto, ele era músico. Aliás, todos eram músicos. A família toda era música. Exatamente. Sim. Eram músicos todos. Há aqui uma tradição da música ligada a uma tia de José Relvas e da Dona Eugénia, portanto, irmã da mãe da Dona Eugénia, que se chamava Maria do Céu Mendes, era uma grande pianista, e é ela que vai incutir o gosto musical em toda a família Relvas. De facto, José Relvas era um apaixonado pelo violino. O pai... Foi o pai, incentivou, cá está, sim. Havia pais que incentivavam, outros tempos que incentivavam os filhos a seguir o que gostavam. O pai também era violinista e compra-lhe, quando ele tinha 14 anos, um violino Stradivarius, que era tão importante que os vários músicos da época se faziam retratar junto deste violino. Era conhecido como o português. Ele mais tarde vai vendê-lo na Inglaterra com um objetivo muito específico: a aquisição de obras de arte para a coleção. Portanto, o colecionador compulsivo, aliás, as idas a Lisboa, muitas das vezes era para visitar os artistas, conhecer os ateliês, mas sobretudo para ir aos leilões. Este gosto pela arte sobrepõe-se aqui um bocadinho à questão da música, uma vez também que ele vai atuar pela última vez em público no dia em que começa a viver na sua casa, na Casa dos Patudos, em 1906. Na sua opinião pessoal, José Relvas era conservador no gosto da arte? Era? Sim, era. Nós podemos e percebemos isso através das aquisições. Nós não nos podemos nunca esquecer que José Relvas
viveu já num período das vanguardas. Exatamente. E não temos na sua coleção obras de artistas como Amadeu de Sousa Cardoso, por exemplo, que é contemporâneo. Exatamente. Nós podemos dizer que existem obras com lives de impressionismo, como por exemplo do Mário Augusto. Ele gostava, sobretudo, do que lhe transmitia o gosto pela sua região, o Ribatejo, o naturalismo, os campos, e continua a comprar até ao fim da vida. Por isso, compra obras, por exemplo, em grande quantidade, de Silva Porto, de Tomás da Anunciação, de Columbano, Godal Pinheiro, que retratam precisamente todas estas vivências. Eu agora, pegando neste espírito conservador, professor José Raimundo Noras, eu perguntava-lhe, ele era republicano, era revolucionário, mas, como eu costumo dizer, 2 pontos, parágrafo, travessão. Era, digamos, um pouco conservador. Qual era a linha que ele seguia no Partido Republicano? E se esse espírito mais conservador o terá levado a fechar, já em finais de vida, a porta à política? Sim, e não, e talvez. É essa a resposta. Bem, em primeiro lugar, eu acho que não podemos, no homem que foi José Relvas, separar o seu gosto pela arte, que o Dr. Nuno Prato explicou aqui muito bem, da sua ideologia, da sua idiosincrasia. Porque esse naturalismo que ele explora na sua coleção e que está bem vincado nos textos que nos deixou de crítica de arte, é também uma forma de afirmação social e de preocupação com as grandes questões sociais do seu tempo. Eu gostaria de vos mostrar este livro, que é um livro publicado em vida, A Questão Económica Portuguesa, e vou-vos ler só aqui a primeira frase, que, sendo relativamente grande, esclarece um pouco da questão que me colocou. O fundamento do maior debate das nações progressivas encontra-se nas questões sociais, em que estão diretamente interessadas as classes trabalhadoras. O conflito reveste extrema gravidade nos povos em que a corrente tradicionalista se opõe ao desirátum da política moderna, à organização social para a distribuição cada vez mais equitativa da riqueza. Esta frase, que nos pode parecer quase socialista, é dita num contexto de um liberalismo que ele próprio incorpora, um liberalismo que tem por referências um liberalismo conservador, por exemplo, de Alexandre Herculano, ou até de Oliveira Martins, no contexto económico, mas também do Bispo de Viseu, Dom António Alves Martins, que é uma referência constante, que o posiciona, digamos assim, na monarquia à esquerda de João Franco, na esquerda liberal, mas sem mudar muito de ideias e por questões mais políticas que ideológicas, na República à direita de Afonso Costa. O meu orientador, o professor António Ventura, até me dava um exemplo de, na Revolução Francesa, pessoas que começaram como extremamente revolucionários e acabaram como extremamente conservadores, sem nunca terem mudado grande coisa das suas ideias. O contexto é que foi mudando. No José Relvas temos um bocadinho isso, sendo que ele, reclamando-se republicano e em todos os seus escritos esta ideia da distribuição equitativa da riqueza, ele cita muitas vezes um desconhecido, quase obscuro mesmo para a época, industrial alemão, que é citado num outro livro que ele leu, em que o capital se tornaria uma ferramenta de trabalho acessível a todos nós, num mundo pleno da utopia liberal. Essa ideia está presente ao longo da sua vida e da forma como ele atua. E daí que também as preocupações sociais inerentes a determinadas formas de arte sejam uma forma para ele de cultivar a arte. Talvez ele não fosse muito adepto nas vanguardas da ideia de uma arte pela arte, sem esse componente social bem presente no quadro que aqui trouxemos das Abandonadas às outras obras do naturalismo francês e português que tanto gostávamos. Ao longo da República, ele depois posiciona-se criticamente
mais uma vez defendendo o Sul, o vinheteiro, na chamada crise do Tratado Inglês, em 1916, contra os governos de Afonso Costa e as requisições agrícolas num período muito grave, onde tínhamos, por exemplo, falta de alimentos devido à guerra e ao racionamento, senhas de racionamento e superprodução de outros bens, como o vinho, entre outros, que não se podiam exportar por causa das vicissitudes da guerra. Portanto, uma das reclamações nesse período é o alocar de alguns barcos apreendidos aos alemães à exportação de produtos agrícolas que lhes permitissem pagar salários e, de alguma forma, combater o aumento do custo de vida. E temos também, perante isso, uma posição de apoio, ainda nos bastidores, digamos assim, ao primeiro governo de Sidónio Pais, para o qual, segundo alguns autores, terá sido convidado para ser o próprio primeiro-ministro, mas que não aceitou o ministro da Agricultura, embora isso na documentação não exista na Casa dos Estatutos, que é estranho, pode-se ter perdido, pode ter sido destruído. Há um posicionamento de apoio a esse governo, pelo menos numa primeira fase, e um distanciamento posterior quando o governo se torna mais violento em termos políticos. Mas há, sobretudo, uma aversão, uma declarada animosidade contra Afonso Costa e a linha que ele considera demagógica. Das últimas entrevistas que dá, não é de todo líquido que, em 1919, com o fim do seu efêmero governo de 62 dias, ele se tenha afastado da política, afastou-se dos grandes cargos que ocupou, mas não deixou de fazer política nas suas grandes causas, a agrícola e outra sobre a qual estou agora a trabalhar. Mas, como vos dizia, esse afastamento ele confessa numa entrevista ao Diário de Lisboa em 1923, a última grande entrevista que dá, e diz: eu não queria uma república aristocrata, como se depreende da passagem que vos li, mas também não era necessário que ela fosse uma república demagógica. E essa demagogia ele encarna no espírito de Afonso Costa, de quem foi grande adversário, e de outros, de Teófilo Braga, até do próprio António José de Almeida, de quem estaria mais próximo, e esteve mais próximo, sobretudo, ao fim da vida, mas mesmo com quem se revia mais politicamente, Brito Camacho, João Chagas, ele acaba por se desiludir e afastar, porque o sectarismo à direita dos democráticos, ou num campo liberal, digamos assim, conservador, mas tendo em conta que, por exemplo, este liberalismo conservador nos costumes, que é o que eu considero, era também essencialmente pragmático. Por exemplo, há aqui uma espécie de maldição das contas certas, porque há cerca de 100 anos atrás, Afonso Costa conseguiu um superávit orçamental, em democracia, porque o António Oliveira Salazar conseguiu outros, né? Mas em democracia, considerando a Primeira República uma democracia, não entrando por esse debate, Afonso Costa consegue um superávit orçamental e há uma guerra mundial e aquilo as contas vão em descalabro. Né? Passado não sei quantos anos, há também um superávit orçamental, por pequeno que fosse, e há uma pandemia, portanto, e entra assim também um descalabro nas contas. Mas no debate sobre esse superávit e sobre um novo superávit que o orçamento do governo de Afonso Costa previa, José Galvas considera, ou dos governos, que nem todos foram de Afonso Costa, mas do Partido Democrático, considera, será mesmo necessário um superávit orçamental? É bom não haver déficit, mas não basta o orçamento dar um resto zero, portanto, ter as contas equilibradas. O excedente orçamental ele não vê como necessidade, sobretudo quando havia todo um programa de desenvolvimento. Portanto, dentro de um campo liberal, ele era um desenvolvimentista, digamos, previa algumas medidas de austeridade, mas canalizadas para investimento público em determinados setores e mesmo, inclusivamente, a remuneração dos próprios funcionários públicos, que ele achava que deviam ganhar suficientemente bem para ter uma vida condigna, de apresentarem as suas funções e não ter necessidade de acumular funções, que era um problema muito político na época. Os últimos anos da vida dele, ele dá algumas entrevistas, dedica-se sobretudo à coleção, milita mais uma vez
na causa dos vinhos. É aí que surge em força a questão da marca do Lisbon Wine, da tentativa de implementação da marca do Lisbon Wine, que não foi aceito. Depois, mais tarde foi aceito uma marca que era vinho da Extremadura, marca vinho da Extremadura, para o vinho licoroso doce, mas que também teve pouco sucesso, porque internacionalmente, por pressão do mercado do vinho do Porto, foi considerada sempre uma marca falsa, uma tentativa espúria de classificar um produto que era uma imitação de um outro, porque efetivamente existiam muitas falsificações de vinho do Porto, quer feitas em Portugal, quer feitas, por exemplo, na Alemanha. Isso não deixava de ser um problema. E os agrários do Sul, de certo modo, também estavam solidários na luta contra esse processo. Mas em vários momentos ele continua a participar, e há um momento interessante, fora desta luta política dos vinhos do Sul. O último discurso dele é em Santarém, no Teatro Rosa da Machene, no Teatro Sá da Bandeira, peço desculpa, precisamente contra o projeto de salvação do Douro, que era um projeto em que os vinheteiros do Sul acusam de bolchevismo de Estado, que limitava a venda de vinho do Sul em determinadas regiões do país, acabava com o acordo que havia de utilização de água ardente do Ribatejo para a produção de vinho do Porto, do Ribatejo e não só, vedava todo o comércio da Barra do Douro aos vinhos do Sul totalmente, e eles punham em causa isso, porque ia pôr em causa o trabalho de algumas casas de vinhos no Porto, especializadas em vinhos do Ribatejo, ou do Dão, ou de outras regiões, para exportação para o norte da Europa, e é essa a última luta dele que mobiliza a imprensa conservadora do regime da ditadura nacional, com um grande ataque de caráter ao qual ele já não vai responder. Contudo, entre esse momento e a entrevista que já citei, houve um momento marcante, que eu acho muito interessante, que vai ser agora a minha preleção, dia 3 de novembro, passando a publicidade na abertura do ano letivo da UTIS, que já tive a oportunidade de desenvolver no documento e que estou a terminar um artigo, que é Alexandre Herculano, a última causa dos José Relvas, porque a convite precisamente de um colunista, de uma pessoa ligada ao Correio do Ribatejo, que também era escritor, José Osório, convite de José Osório, de João Arruda, e de outras pessoas ligadas ao Partido Nacionalista, que ainda existia, os partidos ainda não se tinham dissolvido naquela fase da ditadura, sobretudo estes, digamos assim, que não eram o Partido Democrático, esse sim estava, digamos, proibido, organiza uma homenagem a Alexandre Herculano, na qual o José Relvas participa, mas, por exemplo, o Correio do Ribatejo, que tinha organizado a sessão, não publica o discurso dele. O Diário de Notícias publica quase na íntegra, tirando uma última frase, que naturalmente nunca passaria na censura. E José Relvas, depois disso, julgo que também no último ano de vida, escreve um pequeno texto, provavelmente ligado às memórias, de análise crítica da ditadura, que ele consideraria que ia ser efêmera. Aliás, corresponde-se com alguém até a dizermos: quando acabar a censura, eu vou publicar estas cartas todas para demonstrar a minha posição contrária. Um homem de fé, acreditava. Sim, pronto, acreditava. Já tenho 70 anos, no seu tempo, aquela situação ainda se iria reverter. Reverter, exatamente. Muito obrigada. Quero agradecer aos dois uma perspectiva diferente da figura de José Relvas, talvez a menos conhecida. Já sabe, não esqueça esta data, 31 de outubro de 1929, o dia da morte de José Relvas, mas não só. Foi também de António José de Almeida, 6º Presidente da República e grande amigo de José Relvas. Nós ficamos por aqui, espero que tenha gostado desta nossa conversa. Até ao próximo programa. E já sabe, todos os momentos são momentos de cultura.